E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, tá? Na nossa aula de hoje, nós iremos tratar sobre a potência de número real com o expoente inteiro. Tranquilo? Então, primeira pergunta, o que é essa bendita potenciação, né? Porque a gente não pode chegar aqui falando de potência de um número real com expoente inteiro. É uma linguagem meio doida, né? Vocês já devem ter visto potenciação, mas a gente vai relembrar um pouco sobre isso. A gente vai primeiro entender o que é essa bendita potência. Numeral a gente já sabe o que é, a gente viu em duas aulas, né, esse conteúdo. E o que é esse bendito expoente inteiro, né? Então vamos lá. O que é uma potenciação? A gente tem que entender que a gente começa a estudar matemática vendo as quatro operações básicas. Então a gente tem a operação da adição, que é a operação da soma, né? 2 mais 3 igual a 5, operação mais básica de todas. A gente tem a subtração, 10 menos 5 é 5, dando aqui exemplos, tá? Quaisquer. Multiplicação, 3 vezes 2 igual a 6. A gente tem a divisão, 10 por 5 igual a 2. Só que a pergunta é, essas quatro operações básicas aqui, elas são de extrema importância, só que se você observar bem, tem uma delas que se destaca das demais. Deixa eu só apagar toda a tinta aqui do slide, pronto. Que é a multiplicação. Na multiplicação, o que acontece? Eu tenho um produto de fatores, tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, 3 vezes 2, eu estou efetuando 3 adições sucessivas do número 2. É isso aqui que a multiplicação representa. Mas se eu quiser multiplicar um número por ele mesmo diversas vezes, por exemplo, eu quero multiplicar o 5 por ele mesmo 4 vezes. Vou ter que escrever assim toda a vida, será? Eu quero multiplicar, sei lá, o 10 por ele mesmo 6 vezes. Então, posso querer fazer isso, não posso? A pergunta é, quando eu quero fazer isso, como é que eu vou trabalhar? Que operação eu vou trabalhar? E aí onde entra a operação da potenciação. Ela é uma operação matemática como as outras quatro, só que ela não é uma operação básica, tá? E ela é representada pela multiplicação de um número por ele mesmo diversas vezes. Então, toda vez que eu quero multiplicar um número por ele mesmo, eu tenho uma potenciação. Então, como é que a gente pode representar ela? É o número A multiplicado por ele mesmo n vezes. Então, eu vou ter um A elevado a n, onde esse A ele recebe o nome de base, tá? E esse n recebe um nome de expoente. Tranquilo? O que é cada uma dessas coisas aqui? A base é esse número, onde você está multiplicando ele mesmo, e o expoente é o tanto de vezes que esse número vai ser multiplicado. É interessante a gente lembrar que esse A ele é um número real e esse n ele é um número inteiro. Então, no primeiro momento, o nosso n aqui ele pode ser qualquer valor positivo, negativo ou zero, excetuando frações. A gente não está trabalhando nem com frações, nem com decimais, nada. É um número normal, tá? Aí a gente tem algumas regrinhas básicas que a gente vai ter que entender aqui, que a gente vai ter que trabalhar. A primeira regra delas é quando o expoente for maior do que 1. Ou seja, quando o valor do n aqui for maior do que 1. A gente vai multiplicar o A por ele mesmo n vezes. Tá? Então, exemplo. Quando a gente tem 2 elevado à quarta potência, eu vou pegar o número 2, multiplicar por ele mesmo 4 vezes, que é justamente o valor do expoente que a gente tem.
Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Muito cuidado para não cair na armadilha tentadora de multiplicar 2 vezes 4, tá? E dizer que é 8. Muito cuidado com isso. São operações totalmente diferentes. Tranquilo? Outro exemplo. Deixa eu apagar aqui porque acabou ficando no meio. Menos 1 meio ao quadrado. Então a gente tem aqui. É menos 1 meio multiplicado por ele mesmo. Quantas vezes? 2. Menos vezes menos mais 1 meio. Aí a gente tem a multiplicação de fração. Como é que a gente faz isso? Vamos lembrar, né? Multiplica de cima pelo de cima. 1 vezes 1 é 1. E baixo pelo de baixo. 2 vezes 2, 4. Outro exemplo, a gente tem 3 elevado a 5. Vai multiplicar o número 3 por ele mesmo 5 vezes. Então, 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. Tá bom? Beleza, Laércio. E se por um acaso esse número n aqui, ó, for 1, o que é que eu vou fazer? Quando n for 1, você não tem muito o que fazer. Você está multiplicando o número por ele mesmo uma vez. Só vai repetir ele. Então, exemplo. 2 elevado a 1, 2. Menos 7 quintos elevado a 1, menos 7 quintos. Repete o número, inclusive com o sinal que o acompanha. 0,01 elevado a 1 é ele mesmo. Toda vez que você tiver um número elevado a 1, independente do número, o resultado é o próprio valor numérico, tá bom? Então, se eu tiver aqui 10.257, 102.571 elevado a 1, é o próprio valor, ok? E se o expoente for 0? Lembre que pode ser qualquer número inteiro, né? Então, 0 está no meio. A elevado a 0 é igual a 1. Desde que esse A seja diferente de 0. Esse A, meu jovem, minha jovem, não pode nunca ser 0. Por que ele não pode nunca ser 0? Porque se ele fosse 0, ia aparecer um negocinho legal aqui, ó. 0 elevado a 0. E a gente não vai falar sobre isso agora, mas em próximas aulas nós iremos falar por que isso aqui não pode existir, tá bom? Então, exemplo. 8 elevado a 0, 1. Menos 12 quintos elevado a 0, 1. 0,12573 elevado a 0, 1. Independente do valor que tenha, se ele tiver elevado a 0, o resultado vai ser 1. Tá bom? Fácil demais, né? Então vamos aqui para os exercícios resolvidos. Apresente o resultado das potências a seguir. Opa. Então vamos lá, resolver aqui a primeira. 2 elevado à sexta potência é o 2 multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Então, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2 dá 64. Beleza? Π elevado a 0. Vixe, professor. Se agora começou a complicar. Tava bem facinho. Tá naquela história, né? O exemplo lá é tudo bem facinho. É só número. E quando vai colocar, na hora de colocar uma questão pra gente fazer, coloca letra no meio e complica tudo. Pessoal, lembra da última regrinha que nós vimos, ó, expoente 0. Não importa quem seja a base. Se o expoente for 0, é 1. Apareceu o expoente 0 em cima, eu nem me preocupo com quem está na base. Pode ser qualquer coisa, é 1. Menos 3 ao cubo, então é menos 3, multiplicado por ele mesmo, 3 vezes. Faz agora o jogo de sinais. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Olha aqui, que número bonito. 121.025. Está elevado a 1. É ele próprio.
menos 2/5 ao quadrado. Multiplica ele por ele mesmo. Menos vezes menos mais. E aqui a gente vai multiplicar numerador por numerador. Então fica 2 vezes... Opa! Vou apagar aqui que a gente fez por último. Desculpa aí. Voltando aqui. Eu estou aqui apanhando um pouco da caneta aqui, tá, pessoal? Desculpa. Então, 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25. Professor, e cadê o sinal de menos? Lembra, ó. Jogo de sinais. Menos vezes menos resulta em mais. E por fim, para a gente poder encerrar aqui, elevado a 5 é 1 multiplicado por ele mesmo 5 vezes. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1 vezes 1, próprio 1. Tá? Daqui a gente pode tirar até uma coisa engraçada. Se eu tenho 1 elevado a qualquer valor n, o resultado também é 1. Tá bom? Tranquilo? Agora eu vou lançar uma perguntinha para vocês. Vamos pensar aqui um pouco. A gente viu que esse número n, que é o nosso expoente, é um número inteiro. Portanto, a gente também sabe que o número inteiro ele pode ser negativo. Tá? E se o valor do expoente n for um número negativo? Como, por exemplo, 2 elevado a menos 3. Aqui. Número negativo lá em cima. Como é que a gente vai resolver? Tem uma forma, tá? E essa forma a gente vai ver na nossa próxima aula. Tranquilo? Então, galerinha, isso é tudo, nossa aulinha de hoje, tá? Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Qualquer dúvida que vocês possam ter na hora de resolver a atividade que a gente está propondo, você pode ficar à vontade para lançar a tua pergunta no privado, no WhatsApp. A gente tenta te ajudar da melhor maneira possível por lá, tá? Qualquer coisa que você não tenha entendido também pode ficar à vontade para falar lá. E você também pode mandar para a gente algum feedback sobre a aula, como é que ela está sendo. Professor, eu estou conseguindo entender, não estou conseguindo entender muito bem. Eu acho que tal coisa poderia ser mais interessante para a gente entender melhor. Podem ficar à vontade, tá bom? Então, galera, é isso. Obrigado pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula.